Olá família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Jama Toana e este é o teu canal onde irás aprender a fazer apresentações e vários programas gráficos que de alguma forma irão ajudar a melhorar os teus trabalhos, tanto a nível da academia como a nível profissional. Então, se estes tipos de conteúdos te interessam, subscreva no canal, ative o sininho das notificações para que possas ser notificado sempre que nós colocarmos um vídeo novo neste canal e também possas acompanhar a par e passo todos os movimentos que fizermos neste canal. Lembrar que estamos a começar com PowerPoint, que é um programa extraordinário para criar apresentações profissionais, mas que infelizmente boa parte das pessoas usam para fazer apresentações amadoras. Então nós estamos a falar de PowerPoint para essa série e hoje vamos começar a falar detalhadamente sobre a criação de textos no PowerPoint. Então a nossa aula de hoje vamos aprender como formatar textos no PowerPoint. Nesse caso vamos falar sobre a inserção da caixa de texto, vamos falar sobre colocação de cores no nosso texto, vamos falar sobre alinhamentos, sobre posicionamentos, sobre tamanhos e todas as opções de formatação de texto que nós temos no PowerPoint. Então, diretamente vamos à tela do computador para entendermos exatamente na prática como essa questão funciona. Fica até o final do vídeo porque este vídeo vai ser muito importante para os passos seguintes que nós iremos dar na nossa aprendizagem do PowerPoint. Olá família, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Vamos diretamente abrir o programa. Tal como disse na introdução, hoje vamos falar de forma um pouco mais detalhada sobre formatação de texto. Então abrimos aqui o nosso ambiente de trabalho do PowerPoint. Do mesmo jeito que eu havia dito numa das aulas de ferramentas básicas, vou deixar aqui no card. Para nós escrevermos qualquer texto no PowerPoint, nós precisamos colocar a caixa de texto. Diferente do Word, por exemplo. No Word tu consegues digitalizar de forma natural sem necessariamente colocar nenhuma caixa de texto. Tu podes até colocar uma caixa de texto, mas em questões secundárias. Ao contrário, aqui no PowerPoint, sempre que quisermos escrever alguma coisa, nós precisamos primeiramente colocar uma caixa de texto. Tanto mais que sempre que abrimos o ambiente de trabalho do PowerPoint, automaticamente ele nos traz essas duas caixas de texto. E se vocês repararem, parece que aqui existe alguma hierarquia. Uma das caixas de texto é maior e tem um número de fonte maior, e a outra caixa de texto que está na parte inferior é menor e tem um número de fonte também menor. Se nós clicarmos dentro da caixa de texto, nós vamos reparar que aqui o indicador começa a piscar e algumas funções aqui se habilitam. Por que estavam desabilitados? Essas funções só funcionam quando nós temos um texto para editar. Então, quando nós quisermos formatar qualquer texto, as opções que nós vamos utilizar são essas que estão aqui na parte superior: fonte, parágrafo e outras opções que nós podemos ver a seguir. Então, vamos começar exatamente a escrever qualquer coisa aqui na nossa caixa de texto de cima, que vamos considerar como nosso título. Então, o que vamos fazer? Hoje, como vamos falar sobre formatação de texto, vamos considerar que esse texto, formatação do texto, é o nosso título. Então clicamos aqui na caixa de texto, basta aparecer essa seta na vertical a piscar, nós podemos escrever formatação de texto. Então nós estamos a considerar que esse é o nosso título, por isso é que apareceu num tamanho maior. Vocês podem perguntar, esse tamanho não podemos editar? Hoje vamos falar de formatação de texto. Em outras palavras, formatação de texto são todas as opções que nós temos aqui no PowerPoint para modificar o nosso texto. Ou seja, nós podemos chamar formatação de texto ou modificação de texto. Todas as transformações que são possíveis nós fazemos com as opções que vamos seguir no dia de hoje. O tema principal é a formatação de texto e temos outras opções que podemos seguir. Uma das opções, por exemplo, um dos subtítulos que nós temos na formatação de texto é tamanho da fonte. Por exemplo, se nós considerarmos que o tamanho da fonte é um dos subtítulos, então clicamos aqui na caixa inferior, damos um clique e escrevemos tamanho da fonte. Suponhamos que o outro subtítulo que nós temos é cor da fonte, direção do texto. O outro subtítulo que nós podemos ter é negrito, o outro pode ser itálico, outro pode ser sublinhar, podemos também adicionar sombreamento, etc, etc. As outras opções nós podemos indo acrescentando com o tempo. Se vocês repararem, as letras ficaram muito pequenas porque a caixa de texto tem um determinado tamanho e em função da quantidade de palavras que nós colocarmos, estas palavras precisam se adequar na caixa de texto.
Então, para nós aumentarmos o tamanho das letras, nós podemos também aumentar a nossa caixa de texto. E quando aumentamos a caixa de texto, automaticamente as nossas letras aumentam um pouquinho de tamanho. Mas também dentro podemos clicar, selecionar os textos e colocar o tamanho que nós achamos adequado de acordo com o trabalho que estamos a fazer. E se acharmos que com 18 nós temos o tamanho que nós precisamos, clicamos no 18 e ele permanece no tamanho que nós definimos. E também se achamos, por exemplo, que esse texto de formatação de texto está muito na parte de baixo, quisermos mandar um pouquinho mais para cima, basta nós selecionarmos, clicarmos o cursor na caixa de texto. Quando ele fizer esse contorno contínuo, diferente, por exemplo, desse contorno que está com linhas tracejadas, nós clicamos na caixa de texto, ele seleciona e podemos mandar esse texto um pouquinho mais para cima. Se nós achamos que aqui está bom, largamos a caixa de texto e podemos fazer o mesmo com essa caixa de texto na parte de baixo. Mandamos um pouco para cima. Repare que sempre que nós fizermos alguns movimentos, automaticamente aparecem algumas linhas que nos ajudam a orientar os nossos objetos aqui na folha. Se acharmos que aqui, por exemplo, a nossa caixa de texto está bem posicionada, soltamos. Ok. E eu acho que esses textos ficaram um pouquinho pequenos, então podemos selecionar mais uma vez. A tecla de atalho para selecionar os textos na caixa de texto é Ctrl T. Então, depois de nós selecionarmos, nós podemos vir exatamente aqui onde temos esse número 18, clicamos nessa seta que indica para baixo e podemos aumentar o número da fonte de acordo com a nossa necessidade. Se acharmos que com 28 está num tamanho razoável, clicamos e o nosso texto fica com tamanho 28. Ou seja, nós aqui já falamos sobre o tamanho da fonte. Vou repetir. Para nós modificarmos o tamanho da fonte, basta clicarmos no texto, selecionamos o texto e viemos neste número que está ao lado do calibre light e alteramos de acordo com a nossa necessidade. E também, o que acontece? Todo o texto que nós escrevemos nos trabalhos no computador tem um nome determinado. Por exemplo, o nome dessa fonte é calibre light. Se nós clicarmos nessa seta onde está escrito fonte, ele aparece várias outras opções de fonte que também podem ser utilizadas e cada fonte tem sua característica. Existem algumas fontes que são adequadas para escrevermos, para fazer determinados trabalhos, e outras fontes que são meio que inadequadas, principalmente quando se trata de trabalhos para apresentação em uma palestra ou em um grupo de trabalho, ou talvez no serviço, que vai ser necessário projeção e dependendo do tamanho do auditório. Existem alguns tamanhos de textos, existem algumas fontes que não são adequadas porque dependendo do posicionamento das pessoas, pode ser que as pessoas que estejam mais longe não vão ter a possibilidade de ver as letras. Então, existem toda uma estratégia que é utilizada para utilizar determinados tipos de fontes. Tudo isso vamos aprender com o tempo. Para hoje vamos dar apenas continuidade a algumas características dos textos. Então, vamos dar continuidade na formatação do texto. Repare que nós já falamos sobre tamanho da fonte, já falamos também das diferentes fontes que existem. Vamos aqui em outras opções. Suponhamos que queremos colocar este título, formatação de texto, com um pouco de destaque. Se quisermos deixar as letras mais grossas, vemos aqui onde está SN, que chama-se negrito, clicamos, automaticamente o nosso título é negritado. Nós podemos fazer também isso com tecla de atalho. Vou fazer Ctrl Z para voltarmos na posição em que estávamos, ou Ctrl Z, ou viemos aqui nessas setas que é de recuar e avançar. Então nós queremos voltar no texto normal. Para negritarmos sem necessariamente irmos aqui nessa opção, basta selecionarmos o texto com Ctrl T, selecionarmos o texto com Ctrl T, automaticamente o texto é selecionado e podemos clicar a tecla de atalho Ctrl N, automaticamente o nosso texto é negritado.
ok? Então, suponhamos que queremos colocar uma citação qualquer, ou queremos que uma parte do nosso texto tenha aquela sensação inclinada. Nós podemos selecionar a parte do texto e clicamos nessa outra opção que deixa o nosso texto inclinado. Essa opção chama-se itálico. Suponhamos que além de inclinar, queremos que esse texto esteja sublinhado. Nós viemos nessa opção S, o texto é sublinhado. Se nós clicarmos fora, vamos perceber que o texto foi inclinado e também foi sublinhado. Suponhamos que queremos colocar sombra em alguma parte do nosso texto. Selecionamos a parte do nosso texto que queremos colocar sombra e viemos nessa opção, colocamos a sombra. Não sei se vocês conseguem perceber, mas quando forem exercitar nos vossos computadores vão conseguir perceber a sombra. É uma sombra assim muito sutil, mas que dá um efeito diferente no nosso texto. Ainda temos outras opções. Eu acho que algumas dessas opções não são muito utilizadas. Por exemplo, selecionamos o texto, clicamos aqui, aparece uma linha no centro do nosso texto. Eu acho que essa opção não é muito utilizada, então não será de muito interesse para nós. Aqui ainda tem outras opções que também penso eu que não são muito utilizadas, mas dependendo da situação, dependendo do trabalho que estamos a fazer, pode ser que precisemos utilizar em algum momento. Eu vou selecionar o texto mais uma vez. Vamos ver nessa outra opção que está escrito espaçamento entre caracteres, ou seja, essa opção faz com que cada letra tenha um espaçamento diferenciado. Se nós clicarmos nessa seta que indica para baixo, vão aparecer várias opções. Do jeito que nosso texto está, a opção que tá habilitada é o normal. Se nós colocarmos o justo, por exemplo, o justo praticamente aperta um pouquinho mais as nossas letras. Se virmos nessa opção muito justo, apertou um pouquinho mais. Se sairmos do normal, irmos para afastado, tal como diz a palavra, ele afasta um pouco. Vem mais uma opção muito afastado, ele afasta muito mais. Nessa opção de baixo é para nós formatarmos o afastamento de acordo com a nossa vontade. Mas como não é uma opção muito utilizada, eu vou deixar assim, ok? Vamos voltar no normal, que é que nos interessa. A outra opção que nós temos aqui é a opção de nós colocarmos as letras maiúsculas ou minúsculas. Suponhamos que nós queremos que todas as letras sejam maiúsculas. Nós não precisamos apagar o texto que já escrevemos para clicarmos em Caps Lock, depois escrevermos os textos todos maiúsculas. Basta nós selecionarmos o texto, como já fizemos, e vir nessas opções. Se virmos nessa primeira opção, onde a primeira letra da frase é maiúscula, clicamos, então só a primeira letra da frase irá aparecer maiúscula. Se nós fizermos a outra opção, clicamos, vamos para a opção minúscula, todas as letras vão aparecer minúsculas. Agora, se nós irmos na outra opção, clicarmos em maiúsculas, todas as palavras vão aparecer maiúsculas. Assim sucessivamente. Basta lermos qual é o nome da opção e ela automaticamente aplica no texto que nós selecionamos. Ok? Tem uma outra opção aqui relativamente ao tamanho da nossa fonte. Temos aqui duas letras A. Uma delas é maior com a seta para cima. Essa tem a seta para cima porque indica que sempre que nós clicarmos aqui, as nossas letras ou a nossa frase irá aumentar de fonte. Sempre que nós clicamos, reparem que aqui automaticamente o tamanho da fonte altera. E se nós viermos nesta letra A, que tem a seta para baixo, sempre que nós clicarmos, o tamanho da fonte diminui. Reparem que sempre que nós damos um clique, o nosso número aqui também diminui. Então, nós podemos, ao invés de procurar o tamanho da fonte necessariamente aqui onde temos os números, podemos diminuir ou aumentar por intermédio dessas duas opções. Aqui na parte de baixo, onde temos a letra A com uma barra vermelha na parte de baixo, é onde nós colocamos a cor da fonte. Basta clicarmos aqui, aparecem as paletas de cores. Então nós temos a opção de colocarmos as nossas letras, o nosso texto, exatamente na cor que nós quisermos. Por exemplo, se nós quisermos que o título seja destacado, a cor vermelha, nós escolhemos a cor vermelha e o nosso texto aparece a cor vermelha. Eu vou tirar aqui essas opções que eu coloquei aqui há pouco tempo
vou tirar o negrito e vou tirar também o itálico. Então, se nós queremos que o nosso texto apareça em cor vermelha, ele aparece em cor vermelha. Se nós quisermos que ele apareça em cor azul, o nosso texto irá aparecer na cor azul. Sempre que nós quisermos mudar a cor do nosso texto, é assim que nós fazemos. Suponhamos que aqui, na parte dos subtítulos, queremos destacar um subtítulo qualquer. Nós podemos selecionar os outros subtítulos e deixar numa cor um pouquinho mais suave. Repare que sempre que nós colocamos uma determinada cor, essa última cor que nós colocamos na letra é que fica habilitada aqui. Para quê? Para nos facilitar. Ao invés de nós entrarmos na paleta de cores, nós podemos diretamente vir aqui, clicar, automaticamente o texto que nós selecionamos adota a última cor que nós selecionamos. Selecionamos também esse, clicamos e ela adota a cor. Automaticamente nós conseguimos perceber que destacamos o sombreamento e as outras letras e as outras palavras estão com uma cor mais suave. Isso indica que o nosso interesse ou o nosso foco é sobre a palavra sombreamento. É uma forma que nós temos de direcionar quem está a ler o nosso texto ou quem está a assistir o nosso conteúdo exatamente na direção que nós pretendemos que ele siga. Temos essa opção onde temos uma letra A no fundo e parece ter uma borracha na parte de frente. Se nós selecionarmos um determinado texto e clicarmos nessa opção, ele automaticamente limpa todas as formatações que nós fizemos, ou seja, todas as alterações que nós fizemos. Quando nós clicamos nesta opção, automaticamente ela limpa. É uma opção que eu não utilizo muito, mas também é importante nós mencionarmos, porque nós temos aqui no programa e é importante nós sabermos. Nós vamos dar continuidade dessa aula num outro vídeo. Se tens alguma dúvida, basta colocar nos comentários que nós iremos responder. Se tens alguma opinião, basta colocar nos comentários. Clica no like para que o vídeo possa ser sugerido para outras pessoas. Subscreva no canal e nos acompanhe nos próximos vídeos. Ative o sininho das notificações para que possas ser notificado sempre que colocarmos um vídeo novo no canal. E vemo-nos na próxima aula. Tamo juntos!